A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, provocou, claro, reações imediatas entre parlamentares, principalmente nas redes sociais. A gente continua em Brasília, a repórter Beatriz Souza. Houve mais aprovação ou críticas em relação a esse fato de hoje? Beatriz, boa noite, bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. Tiago, os parlamentares aproveitaram as redes sociais sobre essa nova fase da Operação Compliance Zero para poder fazer pressão por novas revelações em relação ao caso do Banco Master e Daniel Vorcaro e também sobre possíveis ligações políticas de Daniel Vorcaro. O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, publicou nas redes sociais pedindo uma delação premiada. Já o senador Sérgio Moro, também nas redes sociais, disse que a liberdade de Vorcaro apresentava risco ao avanço das investigações. E não só nas redes sociais, mas aqui no Congresso Nacional, parlamentares, deputados e senadores, tanto da base do governo quanto da oposição, adotaram o mesmo tom, que é apoiar todas essas investigações contra Daniel Vorcaro. O senador Humberto Costa, por exemplo, que é da base do governo e faz parte da comissão da CPI do crime organizado, que hoje, inclusive, estava previsto para ouvir Daniel Vorcaro, fez elogios à Polícia Federal, a essas investigações, e também ao Supremo Tribunal Federal, que conduz essa relatoria na Corte. E, além disso, ele destacou a gravidade do caso com essas revelações feitas nessa nova fase da operação de hoje. Vamos escutar o que o senador disse. As revelações que foram feitas sobre as motivações, a motivação dessa prisão são extremamente graves, não é? Tanto que, muito provavelmente, essa prisão deve ter sido já preventiva, porque havia, de fato, risco à segurança de outras pessoas, são ações criminosas para coagir a justiça e, como tal, acho que essa prisão, ela dá uma demonstração de quem são os cabeças desse que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. E acredito que as investigações estão sendo feitas com responsabilidade. Vamos aguardar a evolução dessas investigações, mas eu acredito que o fato de hoje, ele é absolutamente grave dentro do contexto de todo esse escândalo. O senador Eduardo Girão, que faz parte da oposição e também é da CPMI do INSS, ele já havia anteriormente questionado o fato de Vorcaro estar em prisão domiciliar. Hoje ele voltou a comentar sobre essa nova prisão de Vorcaro. Vamos assistir também. Olha, eu inclusive já tinha cobrado isso, né? Tanto peixe grande já preso, né, em relação, você vê o que está acontecendo na CPMI do INSS, e o Vorcaro estava com a tornozeleira eletrônica, né? O Banco Master é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil disparado, é a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, repito, inclusive segundo na decisão do ministro André Mendonça, com possibilidades de ações violentas com vocês, jornalistas, com quem falasse mal aí do Vorcaro, e isso é crime organizado, né? O que a gente precisa realmente é ir aqui dentro do Congresso Nacional, não blindar ninguém. Pois é, Tiago, parlamentares, como eu disse, tanto da base do governo quanto da oposição, adotam esse mesmo tom de apoiar essas investigações e também ressaltam a gravidade das revelações que foram feitas hoje pela Polícia Federal nessa nova fase da operação. Alguns parlamentares defendem a prorrogação da CPMI, outros defendem também o avanço das investigações nas comissões que estão com o braço nas investigações também do Banco Master. Volto com você no estúdio. Já, Beatriz, então a repercussão no Congresso Nacional, Dora Kramer. Bom, a oposição e também o lado do governo, os dois lados falando, defendendo as investigações. Será que isso faz com que o Congresso mergulhe mais de cabeça nessas investigações ou não necessariamente? Pois é, não necessariamente, né? Porque uma coisa são as manifestações públicas. Claro que ninguém vai defender Vorcaro, todo mundo agora deve aumentar publicamente a pressão
para uma comissão de inquérito específica sobre o Banco Master, mas uma coisa é o que se diz em público, outra coisa é o que se faz nas internas, porque isso não é um escândalo financeiro só, tá? Porque esse senhor, Daniel Vorcaro, pelo que diz o ministro André Mendonça, ele fraudava, atuava para enriquecer de modo ilícito, intimidava funcionários, invadia sistemas oficiais de informação, corrompia agentes públicos e a gente não sabe. O ministro André Mendonça, até na decisão dele, falou do envolvimento de altas autoridades da República. E como hoje não apareceu nenhuma alta autoridade da República, no máximo se chegou ao segundo escalão do Banco Central, é possível que tenha gente grande por aí, peixe grande por aí. E aí é que a gente vai ver o real empenho de se levar adiante, de como o senador Eduardo Girão falou, não blindar ninguém, ou se vai haver aquela coisa, cortina de fumaça. Na cena principal, todo mundo querendo apuração e tal, mas no bastidor, um trabalho para que esse caso abafar, eu acho que já não dá, né? Mas a gente tem que ver quem vem por aí para a gente medir como realmente vai ser a reação.